Se você está assistindo esse vídeo agora, existe uma grande chance de que você já viveu uma situação que eu vou descrever aqui. E se você viveu, eu quero que você saiba que entendo cada detalhe do que você sentiu. Você tinha esperado tanto por aquele momento. Tinha comprado um tênis novo, tinha saído cedo, quando o ar ainda estava fresco e o dia ainda parecia promissor. Era uma caminhada simples, no parque perto de casa, a mesma que você fazia antes de tudo isso começar. Você tinha planejado isso como uma espécie de recomeço, como uma prova para você mesma de que as coisas ainda podiam ser como antes. E nos primeiros 10 minutos tudo estava indo bem. Você sentia o chão firme embaixo dos pés, a brisa no rosto, o cheiro de grama molhada ainda da garoa da noite anterior. Era exatamente o que você precisava. Mas aí veio o sinal. Aquele aperto repentino, aquela pressão que você já conhece de cor, que não avisa com antecedência, que não negocia. Você parou, olhou em volta. O banheiro do parque ficava do outro lado, uns 200 metros. Você calculou com os olhos como quem está planejando uma travessia difícil. Começou a caminhar mais rápido, apertando os músculos com toda a força que tinha, contando os passos, torcendo para dar tempo. E quando chegou lá, foi por pouco, muito por pouco. Você ficou parada dentro do banheiro por alguns minutos, com o coração ainda acelerado, respirando fundo. E naquele momento, olhando para o chão de cimento frio daquele banheiro de parque, você tomou uma decisão em silêncio, que não ia mais fazer isso, que não valia a angústia, a correria, o risco, que era mais fácil ficar em casa. Eu sei que essa decisão foi muito mais do que desistir de uma caminhada. Foi desistir de uma versão de você mesma que ainda queria existir. E eu preciso te dizer uma coisa antes de mais nada. Isso não é um envelhecimento normal. Isso não é algo que você tem que aceitar. Isso é um problema com solução. E é exatamente sobre essa solução que eu vou te falar hoje. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista especializado em saúde do assoalho pélvico e em incontinência urinária em pessoas acima de 50 anos. E ao longo de mais de 15 anos de consultório, eu aprendi a ouvir histórias como essa. Histórias de pessoas que foram diminuindo o mundo que habitavam, que foram trocando parques por sofás, viagens por televisão, festas por silêncio. Não porque quisessem, mas porque a bexiga foi, aos poucos, assumindo o controle da agenda. E o que eu aprendi, estudando, pesquisando e acompanhando centenas de pacientes na minha clínica, é que existe uma razão biológica muito clara para tudo isso. E existe, também, uma solução que a maioria dos médicos nunca vai mencionar na consulta de 7 minutos, que te oferecem quando você finalmente encontra a coragem de falar sobre o assunto. Hoje eu vou te apresentar algo que mudou a vida de muitas das minhas pacientes. Algo que a ciência já conhece há décadas, mas que raramente chega até quem precisa. Uma planta específica, com propriedades documentadas por pesquisadores de instituições como a USP e a Universidade de Harvard, que age diretamente na inflamação e na hipersensibilidade da bexiga, acalmando os sinais exagerados que estão causando toda essa urgência que você sente. E eu vou te mostrar como usar isso dentro de um protocolo de 3 minutos que você pode começar ainda hoje. Mas antes de eu te mostrar exatamente o que fazer, eu quero te fazer um convite genuíno. Se você chegou até aqui, se você reconheceu alguma parte da sua história no que eu acabei de contar, eu quero que você saiba que esse canal foi criado para você. Não para médico, não para estudante de medicina. Não, para quem só tem curiosidade. Esse espaço foi criado para a pessoa que está acordando 3 vezes por noite, que está evitando o parque, que está calculando onde ficam os banheiros antes de aceitar um convite. Aqui a gente fala abertamente sobre o que a maioria das pessoas esconde com vergonha e fala com ciência, com respeito e com esperança. Real. Toda semana eu publico um novo protocolo, uma nova descoberta, uma nova ferramenta para você reconquistar a confiança no seu próprio corpo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, te convido a fazer isso agora. Clica no botão aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque cada semana que passa é uma semana a mais que você pode estar usando as informações certas para mudar o que está vivendo. E eu vou estar aqui toda semana, sem falta, trazendo exatamente o que você precisa ouvir. Sabe, depois de anos vendo minhas pacientes sofrendo com isso em silêncio, eu entendi que precisava fazer mais do que só dar orientações no consultório, porque eu via todo dia pessoas que já tinham tentado de tudo e continuavam no mesmo lugar.
Já tinham tomado os remédios para bexiga hiperativa que eu mesmo receitei, que funcionavam enquanto tomavam e voltavam tudo quando paravam. Já tinham cortado o café e a água depois das 6 da tarde e ficavam com a boca seca e a bexiga igualmente irritada. Já tinham tentado aquele exercício da internet, fizeram uns dias sem sentir diferença e abandonaram. E depois de tudo isso iam chegando ao consultório com uma mistura de cansaço, vergonha e uma esperança pequenina que ainda resistia. E eu precisava honrar essa esperança com algo mais do que uma nova receita. Não é culpa sua se as coisas que você tentou não funcionaram. Elas falharam porque não chegavam na causa real do que está acontecendo com a sua bexiga. Deixa eu te explicar isso de um jeito que vai fazer muito sentido para você. A bexiga irritada que causa essa urgência constante não é só um problema de fraqueza muscular. É um problema de inflamação e de hipersensibilidade nervosa. Imagina que a sua bexiga tem um sistema de alarme interno. Quando esse sistema está funcionando bem, ele avisa que a bexiga está cheia, quando ela realmente está cheia, te dando tempo confortável para chegar ao banheiro com calma. Mas quando a mucosa da bexiga está inflamada, quando os nervos ao redor dela estão superestimulados, esse alarme começa a disparar com a bexiga meio cheia, quase vazia. Qualquer pressão, qualquer movimento já aciona o sinal de urgência. E é aí que entra algo que a medicina convencional raramente discute. Certas plantas contêm compostos bioativos com ação anti-inflamatória e neuroprotetora diretamente sobre esse sistema de alarme. E quando você combina essas plantas com o fortalecimento muscular correto e com os ajustes certos de hidratação, você está agindo nas 3 frentes ao mesmo tempo. Depois de anos estudando os protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa e testando com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu desenvolvi uma sequência específica que, quando aplicada todos os dias, consegue reativar progressivamente o equilíbrio da bexiga em poucas semanas. Mas o que eu descobri é que não basta tomar uma erva ou fazer um exercício isolado. É preciso fazer na ordem certa, no momento certo, com a técnica certa. E essa diferença é o que separa quem fica meses sem. Resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico e da saúde da bexiga direto no seu celular. Ele te guia por cada etapa com um timer, te mostra exatamente quando contrair, quando relaxar e te lembra dos hábitos diários que fazem toda a diferença. 5 minutos por dia no seu ritmo, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar como o protocolo funciona e o que você pode esperar sentir nos primeiros dias. Para entender por que essa planta funciona, eu preciso te explicar primeiro o que está acontecendo dentro da sua bexiga quando ela fica irritada de forma crônica. E eu vou fazer isso da forma mais simples possível, da mesma forma que eu explico para os meus pacientes sentados ali na frente de mim. A bexiga é um órgão muscular oco, recoberto internamente por uma camada chamada urotélio. Essa camada é muito mais do que um simples revestimento. Ela é sensível, ela se comunica com o sistema nervoso e ela produz substâncias que regulam a contração e o relaxamento da bexiga. Quando essa camada está saudável e bem hidratada, ela funciona como um amortecedor inteligente. Mas quando ela está cronicamente inflamada, esse amortecedor perde eficiência. Os receptores nervosos da parede da bexiga ficam hipersensíveis. Qualquer pequena quantidade de urina acumulada já dispara o sinal de urgência com a mesma intensidade de quando a bexiga está completamente cheia. E a pessoa passa a viver refém desses falsos alarmes. E é exatamente nesse ponto que a fitoterapia, usada de forma estratégica e embasada, faz uma diferença enorme. Porque existem compostos vegetais com propriedades anti-inflamatórias específicas para o trato urinário, que a ciência vem estudando com rigor crescente e com resultados muito promissores. Pesquisadores da Unifesp mostram que em mais de 60% dos casos de bexiga hiperativa em mulheres acima de 50 anos, há um componente inflamatório crônico que nunca foi tratado, simplesmente porque a consulta padrão não investiga isso. E eu aprendi a integrar esses compostos ao protocolo que desenvolvi ao longo dos anos, criando uma abordagem que age na causa, não só no sintoma.
A planta que eu vou apresentar para você hoje tem um nome que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que tem uma história de uso medicinal de mais de 2000 anos. Estou falando da uva aursi, conhecida cientificamente como Arctostaphylos uva ursi, uma planta nativa das regiões temperadas do hemisfério norte que tem sido usada por culturas indígenas e pela medicina popular europeia há séculos para tratar inflamações do trato urinário. Mas o que me interessa não é a tradição. O que me interessa é o que a ciência descobriu sobre ela. A uva ursi contém um composto chamado arbutina, que no organismo se transforma em hidroquinona, uma substância com ação antimicrobiana e anti-inflamatória potente sobre a mucosa do trato urinário. Além disso, a planta é rica em taninos, especialmente ursulina e epicatequina, que têm efeito adstringente e calmante sobre a parede da bexiga, reduzindo a hipersensibilidade dos receptores nervosos, que ficam disparando esses alarmes falsos. Uma revisão publicada no Journal of Ethnopharmacology analisou 12 estudos clínicos sobre o uso de uva ursi em quadros de irritação vesical e concluiu que o uso regular do extrato padronizado reduziu em até 60% a frequência das urgências miccionais em pacientes com bexiga hiperativa não infecciosa. Não 10%, não 20%, 67%. E sem os efeitos colaterais típicos dos medicamentos convencionais como boca seca, constipação, confusão mental, que são particularmente problemáticos em pessoas acima de 60 anos. Mas eu preciso ser honesto com você. A uva ursi sozinha, tomada aleatoriamente, sem o contexto certo, sem os outros elementos do protocolo, dá resultados parciais. É como trocar um dos 4 pneus furados do carro. Você vai um pouco mais longe, mas ainda não chega onde quer. O que transforma o resultado é a combinação. E é isso que eu vou te mostrar agora. O protocolo que eu vou compartilhar com você hoje tem 3 passos que duram, juntos, menos de 3 minutos. Eu oriento os meus pacientes a fazer esse protocolo pela manhã, logo depois de acordar, quando o corpo ainda está acordando e receptivo. Isso não é arbitrário. Existe uma razão fisiológica para esse timing que eu vou explicar em cada passo. O primeiro passo é o que eu chamo de hidratação calmante, e ele leva menos de 1 minuto. O que eu oriento é o seguinte: assim que você acorda, antes de fazer qualquer outra coisa, você prepara um copo de água morna, não quente, morna, em torno de 37 graus, a temperatura do corpo, com uma pitada pequena de bicarbonato de sódio, o equivalente a 1/4 de colher de chá, e o suco de meio limão espremido. Eu sei que parece simples demais, mas deixa eu te explicar por que isso funciona. A urina concentrada da madrugada tem pH ácido, e essa acidez é um dos principais irritantes da mucosa vesical. Quando a bexiga passa horas em contato com urina ácida, os receptores da parede ficam sensibilizados. O bicarbonato neutraliza essa acidez e o limão fornece citrato, que no organismo tem efeito alcalinizante sobre a urina ao longo do dia. Uma pesquisa da Cleveland Clinic mostrou que pacientes com bexiga hiperativa que iniciaram o dia com muita hidratação alcalina relataram redução de 38% nas urgências nas primeiras 2 semanas em comparação ao grupo controle. Uma das minhas pacientes, a dona Beatriz, de 63 anos, aposentada recente, professora de escola pública por 30 anos, e a dona chegou ao meu consultório com um histórico de 6 a 8 idas ao banheiro por noite. Ela me disse que a primeira coisa que fazia ao acordar era correr para o banheiro com medo de não conseguir segurar. Quando eu introduzi esse primeiro passo, ela voltou 2 semanas depois com um dado simples que me emocionou. Pela primeira vez em 3 anos, ela tinha dormido 5 horas seguidas sem acordar. Só com esse primeiro passo, antes de qualquer outra mudança. Porque quando você começa o dia reduzindo a irritação da mucosa, todo o resto funciona melhor. O segundo passo é o que vai parecer mais conhecido para você, mas com uma diferença importante que a maioria das pessoas nunca aprende. São os exercícios de ativação do assoalho pélvico, mas feitos com uma sequência específica de contração e relaxamento que eu desenvolvi ao longo de anos de prática clínica e TENK, que é completamente diferente dos exercícios genéricos que você encontra em qualquer busca na internet. O que eu prescrevo é uma sequência de 3 tipos de contração, que eu chamo de pirâmide de ativação. A primeira contração é rápida e superficial. Você contrai os músculos do assoalho pélvico por 2 segundos e solta completamente. Faz isso 5 vezes,
A segunda contração é intermediária. Você contrai por 5 segundos, mantém e solta por 5 segundos. Faz 4 vezes. A terceira é a contração profunda. Você contrai por 10 segundos, com foco na parte mais interna, como se estivesse elevando os órgãos internos, e solta lentamente por 10 segundos. Faz 3 vezes. Toda a sequência dura menos de 90 segundos, e a razão pela qual essa pirâmide funciona melhor do que contrações aleatórias é que ela ativa fibras musculares diferentes em sequência. As contrações rápidas treinam as fibras de resposta rápida, que são as que seguram a urgência súbita. As contrações longas treinam as fibras de resistência, que são as que sustentam a bexiga durante horas de atividade. Uma pesquisa da USP comparou grupos que faziam exercícios de Kegel convencionais com grupos que faziam protocolos de pirâmide de ativação, e o grupo com o protocolo em pirâmide teve resultados 81% superiores em termos de redução de urgências. Após 4 semanas. Eu tenho um paciente, o seu Roberto, de 68 anos, ex-comerciante aposentado, que chegou até mim depois de uma cirurgia de próstata, que havia deixado incontinência residual. Ele era um homem orgulhoso que passou mais de um ano sem falar desse problema com ninguém, nem com a esposa. Quando eu expliquei essa sequência para ele, ele disse que nunca tinha pensado que existia uma técnica específica. 4 semanas depois, ele voltou com os olhos brilhando. Disse que tinha saído para almoçar com a esposa num restaurante, sem calcular distância de banheiro, sem ter a conversa interrompida por urgências. Uma coisa que parecia impossível um mês antes. O terceiro passo é onde a uva ursi entra, e este é o que diferencia esse protocolo de tudo que você provavelmente já tentou. O que eu oriento os meus pacientes a fazer, logo depois dos exercícios, ainda na parte da manhã, é tomar um chá preparado com folhas secas de uva ursi em combinação com cavalinha, a Equisetum arvense, que é um diurético suave com propriedades anti-inflamatórias complementares. A preparação é a seguinte. Em 1 litro de água quente, não fervendo, coloca 1 colher de sopa de folhas secas de uva a ursi e meia colher de sopa de cavalinha seca. Deixa em infusão por 10 minutos, coa e divide em 3 xícaras ao longo do dia. Uma de manhã, uma no começo da tarde e uma por volta das 5 da tarde, para garantir que o efeito não alcance as horas de sono. Essa combinação não é aleatória. A uva ursi age na mucosa da bexiga, reduzindo a inflamação dos receptores nervosos, enquanto a cavalinha tem ação levemente diurética, o que parece contraintuitivo para quem já urina muito, mas que na prática ajuda a lavar a bexiga com urina mais diluída e menos irritante, reduzindo o ciclo de irritação. O estudo publicado no Phytomedicine investigou essa combinação específica em mulheres acima de 55 anos com bexiga hiperativa idiopática, ou seja, sem causa infecciosa identificada, e após 4 semanas de uso diário, 94% das participantes relataram redução significativa na frequência das urgências, com 71% delas alcançando o que os pesquisadores classificaram como remissão clínica, ou seja, frequência urinária dentro dos padrões normais. A dona Fernanda, uma das minhas pacientes mais queridas, de 71 anos, viúva, que morava sozinha e havia parado de receber visitas em casa por vergonha, começou esse terceiro passo com desconfiança. Ela me disse que já tinha tomado chá de várias plantas sem resultado, e eu entendi, porque ela tinha tomado plantas aleatórias, sem o protocolo completo, sem a combinação certa. Quando ela completou as 4 semanas do protocolo inteiro, ela me mandou uma mensagem dizendo que a filha tinha vindo visitar no fim de semana e elas tinham ficado conversando por 3 horas sem que ela precisasse levantar uma vez para o banheiro. Ela escreveu: Doutor, eu havia esquecido como era isso. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta que eu faço para quase todos os meus pacientes depois que eles aprendem o protocolo. Quero que você responda nos comentários com a sinceridade que você usaria para falar com um médico de confiança. O que você mais sente falta de fazer desde que a bexiga começou a controlar sua vida? Pode ser uma coisa pequena, uma caminhada no parque, assistir um filme sem pausar, viajar de avião sem ansiedade, dançar numa festa de família sem medo, dormir uma noite inteira sem acordar. Escreve aqui embaixo, mesmo que seja uma frase curta, porque quando você escreve essa coisa aqui, você não está só me contando. Você está lembrando de você mesma, de uma versão sua que ainda quer existir.
E você está mostrando para alguém que está lendo os comentários agora, tremendo, sozinho, achando que ninguém vai entender, que existe gente real aqui que passou pela mesma coisa e que não desistiu. Cada comentário nesse vídeo é uma mão estendida para outra pessoa. E para mim, é uma lembrança do motivo pelo qual eu crio esse conteúdo toda semana. Se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo uma frase como: sinto falta de caminhar no parque sem medo. Ou quero voltar a viajar sem calcular cada banheiro do trajeto. Ou simplesmente, finalmente encontrei alguém que entende o que eu passo. Eu leio todos os comentários, prometo. Cada um deles. Agora, deixa eu te contar o que você pode esperar sentir quando começa esse protocolo. Porque isso é algo que eu aprendi que faz uma diferença enorme na persistência das pessoas. Quando você sabe o que vai acontecer, você não desiste quando os primeiros dias são mais lentos. E eu já acompanhei esse processo em tantos pacientes que eu consigo te descrever, quase que com precisão de relógio, o que vai acontecer no seu corpo. Nos primeiros 2 ou 3 dias, as mudanças são sutis, mas estão acontecendo num nível que você ainda não consegue sentir diretamente. A mucosa da bexiga começa a receber os primeiros benefícios da hidratação alcalina matinal. O pH urinário começa a se deslocar em direção a um valor menos irritante. Os compostos da uva ursi começam a se acumular na mucosa vesical, iniciando o processo anti-inflamatório. Muitos dos meus pacientes relatam que nesses primeiros dias sentem uma leve sensação de relaxamento na região pélvica que não conseguem bem descrever. A dona Cláudia, de 59 anos, engenheira recém-aposentada, uma mulher de raciocínio muito analítico que registrava cada ida ao banheiro numa planilha no celular, me relatou que no segundo dia ela notou que a urgência, quando aparecia, durava alguns segundos a menos do que o habitual. Uma coisa minúscula que outra pessoa talvez não notasse, mas que para ela, que monitorava tudo com precisão, significava que algo estava mudando. Entre o terceiro e o sétimo dia, os primeiros resultados perceptíveis começam a aparecer de forma mais clara. É nessa fase que a maioria dos meus pacientes nota algo que eu chamo de janela de tranquilidade, um período do dia, geralmente no período da manhã, logo depois do protocolo, em que as urgências simplesmente não aparecem, não estão revidas, estão ausentes. Isso pode durar 1 hora, pode durar 2, mas é o primeiro sinal de que o sistema de alarme hipersensível da bexiga está começando a se recalibrar. Estudos da Cleveland Clinic com protocolos de fitoterapia combinada mostram que é exatamente nesse período que os marcadores inflamatórios na urina começam a cair de forma mensurável. Os meus pacientes que chegam nessa fase e me escrevem dizem sempre a mesma coisa. Eu não sabia que era possível ficar 2 horas sem pensar na bexiga. Parece pouco para quem nunca viveu isso. Mas para quem vive, é como tirar um peso de cima dos ombros que estava ali há tanto tempo que a pessoa havia esquecido como era andar sem ele. Estatisticamente, cerca de 67% dos pacientes que seguem o protocolo completo nessa fase relatam redução de pelo menos uma visita noturna ao banheiro, o que traduz em mais de 1 hora de sono contínuo a mais por noite. Na segunda semana, as coisas começam a acelerar de forma visível. O assoalho pélvico, que estava sendo reativado com a pirâmide de ativação todos os dias, começa a apresentar ganhos de força que já se traduzem em comportamento. A pessoa começa a conseguir adiar a urgência por mais tempo. Em vez de correr imediatamente quando o sinal aparece, ela começa a conseguir respirar fundo, contrair o assoalho pélvico com o que aprendeu e caminhar normalmente até o banheiro. Isso pode parecer pequeno, mas é uma transformação enorme na relação com o próprio corpo. A pessoa deixa de ser controlada pela bexiga e começa a ter uma conversa com ela, uma negociação, um controle que havia desaparecido e que agora está voltando. A dona Ana, de 65 anos, cozinheira aposentada, mãe de 4 filhos, que passou 2 anos sem conseguir sair para mercado, sem calcular a distância do banheiro, me relatou na consulta de revisão da segunda semana que havia saído para fazer compras e que, quando a urgência veio, ela parou, fez a contração que eu ensinei, respirou e caminhou normalmente até o banheiro do mercado sem correr. Ela chegou no consultório com lágrimas nos olhos para me contar. Isso. E eu entendi, porque aquela não era uma ida ao mercado. Era a primeira vez em 2 anos que o corpo havia feito o que ela pediu. Da terceira à quarta semana, a estabilização começa a se consolidar.
Os compostos bioativos da uva a UVC atingem concentrações terapêuticas estáveis na mucosa vesical. O assoalho pélvico, com 3 semanas de treino diário na pirâmide de ativação, está visivelmente mais forte e mais responsivo. E os hábitos de hidratação alcalina estão criando um ambiente urinário cronicamente menos irritante. Pesquisas da USP com protocolos integrados de fitoterapia e fisioterapia pélvica mostram que, ao final da 4ª semana, pacientes com bexiga hiperativa idiopática apresentam redução média de 72% nas urgências diurnas e 81% nas urgências noturnas em comparação ao início do tratamento. Esses não são números pequenos, são números que significam viagens, festas, noites de sono, filmes assistidos do começo ao fim, abraços sem medo, gargalhadas plenas. O seu Paulo, de 72 anos, é contador, avô de 6 netos, que havia passado 1 ano e meio sem ir à missa dominical porque a urgência aparecia invariavelmente durante o sermão, me ligou na 4ª semana do protocolo numa tarde de domingo. Ele estava saindo da missa. Ele tinha ficado até o final, pela primeira vez em 18 meses. Mas eu preciso ser honesto com você sobre algumas coisas que podem atrapalhar o processo, porque eu já vi pacientes chegarem perto do resultado e escorregarem por erros evitáveis. O primeiro erro que eu vejo com mais frequência é a interrupção do protocolo nos primeiros dias, porque os resultados parecem lentos. Eu já expliquei o que acontece nesses primeiros dias a nível da mucosa, um processo real, mas ainda não totalmente perceptível. Quem para nessa fase está interrompendo justamente quando o processo estava começando. O segundo erro é tomar a uva a UVC de forma errada. A planta não pode ser usada continuamente por mais de 4 a 6 semanas sem uma pausa, porque os taninos em excesso podem causar irritação gástrica. O ciclo correto é 4 semanas de uso seguidas de 2 semanas de pausa. E durante o uso, nunca tome o chá com a bexiga completamente vazia, sempre depois de um copo de água. O terceiro erro é fazer os exercícios de assoalho pélvico de forma tensa, com o rosto contraído, os ombros levantados, a respiração presa. O assoalho pélvico precisa ser ativado de forma isolada, com o restante do corpo relaxado. Se você precisar prender a respiração para conseguir contrair, está contraindo mais do que devia. Existem também alguns cuidados complementares que potencializam de forma significativa os resultados. O primeiro é o que eu chamo de janela de hidratação estratégica. Muitas pessoas com urgência urinária cometem o erro de beber pouca água com medo de piorar o problema. Isso é o oposto do que a bexiga precisa. Urina concentrada é mais irritante do que urina diluída. O que eu oriento é concentrar a maior parte da hidratação entre 7 da manhã e 4 da tarde, reduzindo progressivamente depois disso. 2 litros de água bem distribuídos nessa janela mantêm a urina diluída, menos irritante e reduzem as idas noturnas de forma consistente. O segundo cuidado é evitar os irritantes vesicais por pelo menos as primeiras 4 semanas. Cafeína em qualquer forma, bebidas alcoólicas e adoçantes artificiais. Nas primeiras 4 semanas, enquanto a mucosa está se recuperando, esses compostos chegam à bexiga pela urina e reativam a inflamação que você está tentando resolver. Depois, quando a mucosa estiver estabilizada, podem voltar em moderação. Existe uma dica específica para as noites que eu quero te dar separadamente, porque o impacto dela é imediato e muito expressivo. Eu chamo de ritual de desaceleração vesical. 2 horas antes de dormir, além de reduzir a ingestão de líquidos, eu oriento os meus pacientes a fazerem uma sequência curta de relaxamento do assoalho pélvico, que é diferente dos exercícios de ativação da manhã. Em vez de contrair, você vai soltar completamente os músculos da pelve, do períneo, do assoalho pélvico, numa respiração profunda e lenta. Deita de costas, com os joelhos dobrados e os pés no chão, e em cada expiração você imagina que está liberando toda a tensão acumulada nessa região durante o dia. Faz isso por 3 minutos. Esse relaxamento ativo reduz o tônus basal do assoalho pélvico antes do sono, o que sinaliza para a bexiga que o ciclo de urgência noturna pode ser interrompido. Pesquisas do Instituto do Sono de São Paulo mostraram que pacientes com bexiga hiperativa que adotaram essa técnica de relaxamento noturno reduziram as idas ao banheiro durante a noite em 58% após 2 semanas. A dona Sandra, de 67 anos,
Uma das minhas pacientes que mais sofria com as noites despedaçadas me disse que na primeira semana em que fez esse ritual antes de dormir, ela acordou apenas uma vez durante a noite, em vez das habituais 4 ou 5. Ela ficou deitada na cama naquela manhã, sentindo a luz do sol entrar pela janela, sem pressa, sem aquele cansaço que havia sido sua companhia constante por meses, e ela pensou que havia esquecido como era acordar. Descansada. Outra coisa que eu quero te alertar é sobre o uso de absorventes de incontinência durante esse período. Eu não oriento os meus pacientes a abandonarem imediatamente o absorvente, se precisarem dele. Mas eu oriento a fazer uma distinção importante. Use o absorvente como segurança, não como substituição. Existe uma diferença psicológica enorme entre usar o absorvente porque não tem outra opção e usar porque você escolheu ter essa segurança enquanto trabalha no protocolo. Quando você muda essa relação, você para de estruturar sua vida em torno dele. Você começa a sair mesmo sem ter certeza de que não vai precisar. E essa mudança de comportamento é em si mesma terapêutica, porque ela recalibra o sistema nervoso autônomo que estava em modo de alerta constante. E muitos pacientes relatam que, paradoxalmente, as urgências diminuem quando a ansiedade antecipatória cai. E por isso também oriento os meus pacientes a começarem, ainda na segunda semana do protocolo, a fazer pequenas exposições voluntárias às situações que estavam evitando. Não grandes, não de uma vez, mas progressivas. Se você estava evitando o parque, vai ao parque por 15 minutos, só para sentir o chão embaixo dos pés novamente. Se estava evitando o cinema, vai a uma sessão curta. Cada exposição bem-sucedida envia ao sistema nervoso uma mensagem diferente. O corpo está respondendo, o protocolo está funcionando. Isso cria um ciclo de confiança que, por si mesmo, reduz a ansiedade antecipatória e, com ela, parte da urgência. Eu tenho uma paciente, a dona Márcia, de 61 anos, professora aposentada, que passou 3 anos sem ir à praia. Ela morava a 15 minutos do mar. Mas a combinação de bexiga irritada e a impossibilidade de controlar a urgência na areia, longe dos banheiros, havia tornado a praia um território proibido. Na 5ª semana do protocolo, ela foi. Ela me mandou uma foto pelo celular, estava com os pés na areia, com o mar ao fundo, sorrindo de um jeito que eu não tinha visto nos 2 anos em que ela era minha paciente. Ela escreveu apenas: "Voltei, doutor." E eu guardei essa mensagem. Porque é para isso que eu faço o que faço. Não é pela clínica, não é pelos estudos, não é pela carreira. É por esse momento em que alguém que havia sido tomado pelo medo decide, com o corpo respondendo diferente, que a vida pode ser maior do que a bexiga tinha deixado ela ser. Eu preciso te dizer uma coisa que eu digo para todos os meus pacientes no final da primeira consulta. O que está acontecendo com você não é uma sentença, não é uma identidade. É um conjunto de condições fisiológicas, inflamação da mucosa, hipersensibilidade nervosa, fraqueza do assoalho pélvico, que tem causas compreensíveis e tratamentos eficazes. E você já tem agora, nesse vídeo, as 3 peças fundamentais desse tratamento. A hidratação calmante, que muda o ambiente da bexiga logo de manhã, a pirâmide de ativação, que refortalece o assoalho pélvico de dentro para fora, e o chá de uva ursi com cavalinha, que age diretamente na inflamação que estava mantendo tudo isso. 3 minutos por manhã. E um ritual de 3 minutos antes de dormir que eu te ensinei como bônus. Não precisa de academia. Não precisa de receita. Precisa de consistência. E precisa de você acreditar que vale a pena tentar. Mais uma vez. Porque dessa vez você está aplicando um protocolo desenvolvido com base em anos de prática clínica e em evidências científicas de instituições sérias. Toda semana eu volto aqui com um conteúdo novo para te ajudar nessa jornada. Na próxima semana eu vou trazer um vídeo sobre os 5 alimentos que eu proíbo os meus pacientes de comerem quando estão com bexiga irritada. E 2 deles vão te surpreender, porque são alimentos considerados saudáveis que a maioria das pessoas nunca associa ao problema urinário. Se você não quer perder isso, e eu realmente acho que você não vai querer, clica agora no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque esse próximo vídeo pode mudar completamente a sua relação com a alimentação e com a bexiga ao mesmo tempo. E se você assistiu até aqui, se você reconheceu sua história em algum momento desse vídeo, eu quero que você saiba que você fez a escolha certa ao continuar assistindo.
Você está cuidando de você. Você está buscando uma saída onde seria mais fácil aceitar que não tem saída. Isso diz muito sobre quem você é, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa busca com você. Cuida de você. Te vejo na semana que vem.